Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, meditando na palavra de Deus, compartilhando esta comunhão, esta companhia no início do dia, na expectativa de que esse seja um dia ricamente abençoado por Deus. Estamos aí nos aproximando do final de semana. Vai nosso convite para que você esteja conosco no próximo domingo em nossa igreja, seja no culto da manhã, no culto da noite, ou, se isso não for possível, acompanhando os cultos da igreja pela internet, pelo rádio, ou indo a uma outra igreja. Eu só gostaria muito que você não deixasse passar esse final de semana sem gastar algum tempo na presença de Deus, sem visitar uma igreja, ir à casa do Senhor, ouvir o que Deus tem para a sua vida. Eu estou absolutamente certo de que a próxima semana será diferente, se você buscar a presença e a direção de Deus para a sua vida neste final de semana. Eu quero aproveitar aqui para me dirigir agora àqueles que nesses dias completam mais um ano de vida. No dia de hoje, no sábado, no domingo, eu quero dizer a vocês que a nossa oração ao Senhor, nosso desejo de coração, é que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, que esses dias sejam festivos, sejam de muita alegria, mas que sejam também o início de um ano marcado pela presença e pela direção de Deus em seu viver. Que a bênção do Senhor os acompanhe de forma muito especial a vocês que agora, nesse final de semana, completam mais um ano de vida. Agora, nós vamos meditar na palavra de Deus. E vamos ao primeiro livro das Crônicas, lá no Antigo Testamento, no capítulo 28, onde leremos o versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Davi foi um homem notável pela sua vida, pelas suas realizações. Não foi um homem perfeito, cometeu muitas falhas ao longo de sua vida, principalmente no seu relacionamento familiar. Apesar disso, é um homem apresentado na Bíblia como alguém que teve profundas experiências com Deus. E é interessante perceber o modo como ele compartilha estas experiências. Basta ir ao livro dos Salmos e vamos encontrar belíssimos salmos de Davi, nos quais ele, de alguma forma, reflete sobre sua comunhão e seu relacionamento com Deus, mas aplica sua experiência à nossa própria experiência, à nossa própria vida. Salmos como o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, outros salmos nos quais nós vemos a profundidade da experiência de Davi com o Senhor e o modo como os conceitos apreendidos por ele a partir dessa experiência são aplicáveis à nossa vida. Davi chega ao final de sua vida com grandes realizações, grandes conquistas, mas com um desejo não realizado, o desejo de construir um templo para o Senhor. De acordo com a orientação divina, esta tarefa ficaria para o seu sucessor no trono, para o seu filho Salomão. E Davi se dirige ao seu filho, então, para trazer alguns ensinamentos. Esse texto faz parte de algumas orientações finais de Davi a seu filho. E nesse texto encontramos algumas lições preciosas, que não apenas se aplicam à vida de Salomão, mas que se aplicam de modo claro e perfeito à nossa própria vida, em circunstâncias semelhantes. A primeira coisa que nós percebemos é o ânimo de Davi, a disposição de Davi. Davi aprendera ao longo de sua vida a confiar no Senhor. Por isso ele se dirige a seu filho e diz: sê forte e corajoso. Mas adiante ele diz: não temas, nem te desanimes. Davi passara por experiências muito difíceis ao longo de sua vida. Fora perseguido por inimigos que estavam muitas vezes dentro do seu próprio povo, como o rei Saul, ou inimigos de outros povos, de outras nações, principalmente nos tempos em que ele reinou sobre Judá e sobre Israel. A verdade é que Davi sabia da diferença que faz confiar em Deus. Ele sabia por sua própria experiência de vida que diferença faz confiar no Senhor. Observe nos Salmos de Davi. Observe que muitas vezes ele faz referência a circunstâncias difíceis, a aflições, a preocupações, a angústias, a sofrimento.
momentos extremos vividos por ele, nos quais fez uma grande diferença a presença de Deus ao seu lado. Quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta declaração de Davi é a declaração de alguém que sabia na prática o que isso significava. Por muitas vezes ele caminhara em meio a perigos de morte. Ele agora dizia a seu filho Salomão, não temas, não te desanimes. E aí ele prossegue para dizer que a fonte desta coragem está justamente no Senhor. Ele diz, o Senhor teu Deus. Primeiro ele começa a dizer, o Senhor Deus, meu Deus, o Deus que eu conheço, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Davi sabia, por experiência e não apenas por ensinamentos adquiridos pelas experiências de outros, mas sabia por sua própria experiência, que nós temos um Deus que não nos desampara, um Deus que não se distancia de nós, um Deus que está presente conosco, qualquer que seja a circunstância. Quando a palavra de Deus nos diz, em um outro salmo, que ainda que os nossos pais nos abandonem, nosso Deus jamais nos desamparará. É porque nós conhecemos um Deus assim, que jamais falha para conosco. A respeito de quem se diz no Novo Testamento, mesmo que eu seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Finalmente, Davi diz a Salomão que ele deve prosseguir sem temor, confiando em Deus, para aquilo que Deus tem a realizar na sua vida. E ele diz que Deus não o desampararia até que ele terminasse as obras para o serviço da casa do Senhor. Certamente Deus tem algo a ser realizado por você. Deus tem projetos para a sua vida. E é um Deus que estará naturalmente ao seu lado, como fonte de força, de ânimo, como refúgio muitas vezes, para que você prossiga e realize em seu viver aquilo que Deus tem para que você realize. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque é muito bom te conhecer e saber que Tu és esse Deus que nos confere coragem, ânimo e vigor. Tu és esse Deus que nos protege e nos ampara. Tu és esse Deus que nos supre das forças necessárias para realizarmos a obra que Tens para nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Remove de nosso coração a insegurança e o temor. E age em nosso viver, realizando a Tua vontade em nós, realizando a Tua vontade através de nós, que em nossa vida a Tua vontade se cumpra, que realizemos o que Tens para nós. É a nossa oração nesse instante, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.